Olá a todos, que Deus lhe abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Está no ar o programa França em Direto. E você, amigo, amiga, que está sofrendo com depressão, com tristeza, com angústia profunda, você não sabe de onde vem tanta tristeza. Já que você é uma pessoa que tem tudo, você tem dinheiro, você tem amigos, você tem familiares ao seu lado, e na verdade você se sente sozinha, está deprimida, está pensando em dar cabo da sua própria vida. Preste atenção. Prepare uma garrafinha com água como esta aqui. E nesse domingo, você traga o centro de ajuda mais perto de você. É isso mesmo. Nós vamos colocar a gotinha da água do altar, a água do lugar mais santo que existe, o santo lugar. E você, ao beber desta água, que será um ponto de contato, na verdade, a palavra que vai saciar a sua sede, e nunca mais você terá sede, será a água da vida, a palavra de Deus. Quando você ouvir a palavra de Deus e na fé beber desta água, você pode ter certeza, enfermidade, doença, depressão, tristezas, angústias, males que estão lhe cercando vão desaparecer. Neste domingo, às 9h30 da manhã, na concentração de fé e de milagres, você é o nosso convidado especial pelas 9h30 da manhã. Por falar nisso, acompanhe esses casos verídicos, casos de pessoas que você vê que realmente foi o próprio Deus. É realmente um milagre. Seu nome é? Joana. Joana, por meio da fé, do tratamento, como era que você chegou, como estava a situação da tua vida, da tua saúde, em tudo? Pastor, quando eu cheguei na igreja, eu estava mesmo no chão, né? Abaixo do chão, porque era tudo, e eu não via nada na minha frente. Então, assim, eu bebia, eu fumava, todo tipo de jogo, eu jogava sinuca, assim, jogava baralho, era tudo. Então, o vício era grave? Vício era, estava a cachaça. O dia que não tinha cachaça, eu misturava o álcool com a água para tomar. Era um álcool desdobrado que fala, né? Então, era assim. Doença? Doença, tinha nervosismo, tomava um diazepam, que é um remédio lá do Brasil, diazepam, tomava para nervos. E quando eu cheguei na igreja, cheguei mesmo, vamos supor, mulambo. Não tinha nada, e com depressão. Depressão foi por causa do tombo que eu levei, e a coluna, problema de coluna. Você tinha o que na coluna? A coluna é porque eu bebia muito e caí dentro do banheiro. Então, bati com a coluna no vaso. Então, quando eu fui para o médico disse que eu tinha que tomar aquele remédio, um remédio que ele passou para mim, o resto da vida. Aí veio a depressão. Pensava na morte? Pensava na morte, eu não podia ver uma água, parece que eu ia cair. Eu queria sempre pular ali dentro para morrer na água. Tinha pensamento de morte? Um pensamento de morte, pastor. Aí chegou na fé, conheceu a reunião da concentração de milagres, usou a fé, o que Deus mudou em você? A Deus transformou minha vida, pastor. Transformou minha vida mesmo, porque assim, parei de fumar, parei de beber, fui curada da coluna, a depressão também, fui curada da depressão, tudo, graças a Deus. Agradeço. Não tem mais nada? Agora não tem mais nada, pastor. Conte-nos, Rita, como é que você chegou a ponto de ficar completamente em uma profunda depressão? Por conta de um término no namoro e também pela morte dos meus avós. Chorava todos os dias, à noite, para pedir para morrer. Era muito mal criada pelos meus pais. Eu era muito extrovertida na escola. Quem olhasse para mim dizia que eu não tinha depressão. Mas o pior era quando chegava à noite. E você falou para mim que também chegou a ponto de tentar o suicídio por 6 vezes. Sim, 6 vezes. Como foi? Uma das últimas vezes, a última vez foi, eu estava a chorar no quarto e eu escrevi um bilhetinho, uma carta para a minha mãe a pedir desculpa, o que é que eu ia fazer, e eu fui na cozinha, peguei uma tesoura, ela perguntou o que é que eu ia fazer e eu disse que ia cortar o cabelo. Fui para a casa de banho, comecei a tomar banho, pronto, e os pensamentos começaram a vir, a dizer que eu não valia nada, acaba com tudo, o rapazinho na altura dizia que não me queria dar um tempo, e ele era o meu tudo, eu vivia para ele, até que um pensamento foi mais forte e eu, quando ia espetar a tesoura, a minha mãe entrou na casa de banho a perguntar o que é que eu estava a fazer. Mas o que você fez, Rita, para se libertar da depressão?
Comecei a participar nas reuniões de sexta-feira e de domingo e também na Força Jovem, mas não só participar, mas também obedecer o que diziam. Como é que você está hoje? Estou bem, estou ótima. Não pensa em se matar mais? Não penso. Aquela depressão acabou, não tem mais nada. Não acabou, hoje quero ajudar os outros. Hoje você é feliz? Sim. A minha vida antes de chegar à Igreja Universal foi uma vida muito sofrida, tanto no casamento como na minha vida espiritual. A minha mãe engravidou de mim, a minha avó rogava pragas à minha mãe e a mim, mesmo sem eu ainda existir, ainda estava no ventre, mas essa minha avó não gostava da minha mãe, nem da gravidez. E eu nasci defeituosa, porque a minha mãe teve uma semana para eu ir ao mundo e as parteiras lá da aldeia não conseguiam fazer o trabalho de parto. E queriam só salvar a minha mãe, já não pensavam no bebê. Então agarraram em mim de qualquer jeito e torceram-me o rosto, deformaram-me os olhos, o osso daqui não o tinha, passou para o centro da testa. A minha mãe depois acabou por dizer que tinha vergonha do bebê que tinha, que me escondia, porque eu estava defeituosa. Depois, cheguei aos 19 anos, conheci o meu marido. Conheci o meu marido e só namorámos 1 ano, casámos. Ao fim de 2 dias de casada, começou a fugir de casa de manhã, só vir à noite. Começou-me logo a trocar. Passaram-se 9 meses, eu estava grávida de 7. Eu, tão triste e tão desesperada, fui para uma varanda para acabar comigo e com a minha filha que eu trazia na barriga. Passado 1 ano e meio, tive outra menina. Só que nessa altura, eu ainda não estava bem. Fui à farmácia, comprei remédios para acabar com aquela gravidez. E eu estava a tomar aquilo de 2 em 2, 3 em 3, 2 em 2, 2 em... E depois veio-me assim uma coisa à ideia. Tu estás a tomar isso tudo, tu não vais matar a criança. Tu vais-te matar a ti e a outra vai ficar só. E se eu acabo comigo também e depois aquela criança? Não me matei porque pensei na outra criança. Foi-me diagnosticada a depressão, os meus problemas de saúde eram o estômago, que eu tinha sempre muito fogo, muita ardência no estômago. Tinha no meu lábio uma ferida há 12 anos que não passava, era crónica, era profunda. Eu nem podia lavar os dentes. Abrir a boca, começava a sangrar para lavar os dentes. Rir eu já não me ria, mas também não o poderia fazer. Era também as dores de cabeça constantes, tinha 2 estalos aqui atrás muito grandes, que o médico queria me operar, e eu também tinha óculos, uma graduação muito grossa. Porquê? Porque eu tinha já de nascença estrabismo e miopia. Foi derivado ao mau trabalho de parto. Chamavam durante o dia muitas vezes por mim. Dava comigo, alguém chamava por mim, eu olhava para trás, não era ninguém. Era assim, meu Deus, eu estou a ficar louca. E o meu homem uma vez chegou a casa e disse, sabes que há uma senhora que diz que em Braga há uma igreja muito boa e que cura? Tu queres ir? Eu quero. Eu só sei que no final da reunião eu estava tão leve, a minha cabeça era outra. Eu fiquei tão bem da minha cabeça que eu nunca mais me lembrei do meu remédio. E chamei o meu homem e disse, oh homem, olha, não sangro mais do lábio, a minha ferida fechou. E eu naquele dia disse, é isto que eu quero, só a morte me separará daqui. E é verdade, até hoje. E eu não podia engravidar. Depois de ter aquelas 2 filhas, eu depois tive um aborto. E depois tive um morto dentro de mim 1 mês. E aquele morto 1 mês dentro de mim contaminou-me. E eles rasparam-me o útero todo, desceram-me o útero não estava bem, estava destruído. E o ginecologista e o obstetra disse, a senhora carrega aí um útero que para si já não interessa,
E ele disse, para que a senhora não tenha problemas e tenha uma vida mais saudável, era melhor sacarmos o seu útero. Não quero que tirem porque eu vou ter um menino. Tinha eu 40 anos. Isso foi em dezembro. Em junho, eu estava grávida do tal menino. Com o decorrer do tempo, com as idas à igreja, às reuniões, eu fui ouvindo, fui praticando e nunca parei. E então, por aí, com o meu aprendizado na igreja, eu hoje só quero servir ao meu Deus, àquele Deus que uma vez me abriu a porta e quando eu lá cheguei, Ele já lá estava à minha espera. E me abraçou até hoje. A minha vida, eu agora não tomo medicação para nada, nada, absolutamente nada. Eu não preciso de nada nem de ninguém para ser feliz. É ler a Bíblia, absorver aquilo, praticar e acreditar que o Senhor Jesus é comigo e mais nada, eu esqueço tudo. É a receita que eu tenho, não tenho mais nada. É a receita, nem foi a farmácia, nem foi as bruxas, foi a fé no Senhor Jesus. A Arca da Aliança era, no passado, instrumento de guerra, símbolo da aliança entre Deus e o homem e a sua presença no meio do povo eleito, objeto sagrado, por onde passava trazia bênçãos, conquistas e restauração. E ficou a Arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. A Arca da Aliança ficou durante 3 meses na casa de um homem piedoso chamado Obed-Edom, e as bênçãos de Deus foram tantas para este homem e a sua família, que todo o povo de Israel testemunhou as grandezas que Deus podia fazer através da Arca Sagrada. Hoje você tem a oportunidade de testemunhar o poder de Deus na sua vida. A Arca da Aliança já está em Portugal e nos próximos 3 meses estará no Templo Maior para que haja uma restauração em todas as áreas da sua vida, trazendo a saúde para o seu corpo, a harmonia para a sua família, a transformação do seu casamento, a libertação dos vícios, o sucesso financeiro e a restauração do seu interior. Durante os próximos domingos, participe no Templo Maior na concentração de fé e milagres com a Arca da Aliança vinda diretamente da Terra Santa. Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, em Lisboa, a 200 metros do metro de Chelas. Bom, eu vim de uma outra denominação, eu sempre fui uma mulher de muita fé, mas tudo que eu fazia, com toda a minha força, colocava a minha força e as coisas começavam bem e depois desandava tudo. Isso foi em várias áreas da minha vida. E a pior de todas, eu penso que foi no início, a vida sentimental. Eu começava bem com um relacionamento e de repente tudo desandava. Até que eu comecei a trabalhar e tudo, e aí começou na outra área, na área financeira da minha vida. Tudo que eu começava, arranjava um bom trabalho, ia bem, de repente caía novamente. E assim foi indo, ao tal ponto de eu ter um bom trabalho, abrir a minha própria empresa lá no Brasil e de repente, do nada, eu perdi tudo novamente. Fiquei com uma dívida muito grande. Para mim, a situação na época era uma dívida muito grande e peguei dinheiros com agiotas e para pagar um, pagava para um outro. Aquilo foi virando, gerando uma bola de neve, ao ponto de eu não poder mais pagar e não tinha mais credibilidade ali na minha cidade, tudo. E eu não suportava ser tratada com tanta injustiça. Eu me revoltei e vim para a Europa. Vim para Portugal primeiramente, daí fiquei 1 ano em Portugal, vim para a Suíça. Mas parecia que quanto mais eu me distanciava do Brasil, mais o problema crescia. E foi depois, na Suíça, eu ainda continuei trabalhando aos poucos, mas a vida não andava financeiramente. Aí conheci o meu marido, que era meu marido, né? Conheci ele, tivemos um relacionamento de 3 anos, depois eu engravidei e casei. E foi a outra destruição total da minha vida, porque não deu certo. Eu, quando cheguei na Europa, eu tinha ataque de pânicos. Isso já veio do Brasil, mas eu não entendi o que era. Era um medo sobrenatural.
e que acontecia não sempre, de vez em quando, do nada, acontecia esse ataque de pânico. Mas além do ataque de pânico, eu cheguei na igreja com uma doença que já durava 30 anos. Não é uma doença mortal, porém era uma doença que me constrangia muito, porque eu tinha vitiligo. E vitiligo, por eu ser morena, dá para ver de longe, são as manchas brancas. E depois de muito sofrimento, minha filha já estava com 5 anos e nada mudava, eu resolvi aceitar o convite da minha amiga, que tenho até hoje essa amiga. Ela me convidava sempre para vir na igreja, mas como a minha denominação, eu nasci dentro dela, eu tinha aquela crença, eu não queria vir. Mas quando a coisa chegou mesmo ao fundo do poço, eu aceitei o convite dela e foi quando pela primeira vez eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus. A partir do momento que eu cheguei na igreja, eu fui liberta, porque eu descobri que esse ataque de pânico nada mais era que uma doença espiritual que eu tinha, e eu não entendia o que era aquilo, aquele medo sobrenatural. Então eu fui liberta desse mal. E depois eu também fiz a corrente de oração nas terças-feiras e também fui curada do vitiligo, que é uma doença que os médicos já tinham me dito que não tinha cura. E na época eu não tinha um trabalho. Quando eu cheguei na Universal, eu não tinha um trabalho, pode-se dizer, é um trabalho remunerável, bom. Daí eu parti para a minha vida financeira, trabalhei e aos poucos, que não foi de um dia para o outro, não foi de um dia para o outro, eu consegui pagar todas as minhas dívidas no Brasil. Depois disso, eu entrei no divórcio e aí o divórcio muito caro, eu fiz outras contas, não eram dívidas, mas eram contas altíssimas e eu era só para trabalhar e fazer tudo. E daí eu continuei trabalhando, consegui abrir a minha empresa. Hoje posso dizer que eu sou realizada, porque tenho a minha própria empresa na Suíça. Na Igreja Universal foi onde eu encontrei tudo. Hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher feliz, mesmo sendo divorciada. Eu sou uma mulher muito feliz, realizada. Estou trabalhando, tenho a minha empresa, paguei todas as minhas dívidas, adquiri já 2 carros, adquiri um carro em 2014 muito bom, que eu estava muito feliz. Hoje eu tenho um carro melhor ainda e estou realizada. Costumamos dizer, amigo, amiga, que contra fatos não há argumentos, e é uma realidade. Daí são milhares de testemunhos, pessoas em Portugal e no Brasil, no mundo, dando testemunhos, dando os seus relatos verídicos, contando os seus casos verídicos, para que você compreenda e entenda que Jesus ele não está morto, ele está vivo. E a palavra dele vai mudar completamente a história da sua vida. Nesse domingo você terá a oportunidade de receber uma oração pela família, de receber uma oração por você, e esse vazio que está dentro de sua alma vai ser preenchido pelo próprio Deus. E é essa a razão do seu sofrimento. Como nós estávamos falando nos blocos anteriores, nós iríamos dizer o porquê. O porquê dessa angústia, dessa tristeza, o porquê que você vive chorando? É justamente a falta do Criador, é a falta de Deus dentro de você. E não é culpa dele, porque você ainda não o convidou para habitar dentro de você. E detalhe, não é apenas convidá-lo, mas se você quer convidá-lo, então é ele que vai passar a gerir a sua própria vida. Por isso, não perca a oportunidade. 139, Avenida do Presidente Wilson, 93.210, La Plaine, entre Estado de França e a Porta de la Chapelle. A nossa sede nacional fica no 254, Rua de Famburgo, 75010, Paris. Tá certo? Quanto à minha participação, vou ficando por aqui. Não esqueça, a nossa concentração de fé e de milagres acontece domingos, pelas 9h30 da manhã.